Salve Maria! Queridos irmãos e irmãs, estamos nos reunindo novamente para junto podermos conversar um pouco sobre a Palavra de Deus. Antes, porém, te convido a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, acione o sininho para receber notificações de novos momentos de oração, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E também, se tiveres interesse, que nós converse sobre um outro assunto da Bíblia, nos envie a pergunta e nós estaremos então fazendo uma conversa especial sobre o teu assunto, sobre a tua necessidade de esclarecimento. Então estamos abertos para dialogar contigo sobre a Palavra de Deus. Hoje conversaremos em especial sobre o Evangelho de São Lucas, do capítulo 11, versículos 29 a 32. É o Evangelho que nos é determinado pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana para o dia 25 de fevereiro de 2026. Então, se quiseres nos acompanhar pela sua Bíblia, esteja à vontade, pegue ela. Está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos 29 a 32. Também te peço um grande favor. Compartilhe este canal com amigos e familiares, para que mais pessoas venham fazer parte, junto conosco, desta união de amor à Palavra de Deus, desta união de amor à oração, ao caminho celestial. Que possamos juntos, então, irmãos e irmãs, estarmos sempre conversando, colocando em prática a palavra de Jesus, quando ele nos pediu a mim, a você, a todos nós, idem e anunciai a boa nova do reino de Deus. O reino dos céus está próximo. Isso Jesus nos deixou dito. E cabe a nós levar a todas as criaturas a palavra de Jesus. Então, eu conto com você a compartilhar estes nossos momentos de reflexão do Evangelho de Deus, da palavra de Jesus, através, hoje no caso, de São Lucas. Então que nós possamos juntos refletir e viver esta palavra. Por isso eu conto com a tua presença e a tua divulgação. Obrigado, irmãos e irmãs, pois eu sei que conto com você. E então, iniciamos este nosso momento de fé e de amor à Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniam em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs,
No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção para o povo da época em que Jesus viveu. Ele veio sendo maior do que Salomão, maior do que Jonas. E o povo não aceitava a sua pregação. O povo não aceitava os seus ensinamentos. Daí é onde ele cita: a Salomão veio a rainha do sul, de longe, de outro local, para ouvir a sabedoria de Salomão. E Jesus, sendo maior do que Salomão, o povo não quer ouvir. Os ninivitas, ouvindo as pregações de Jonas, se converteram. E o povo atual, vendo Jesus, que é maior do que Jonas, não convertem seus corações. Por isso que Jesus trata: esta geração é má. Quando vier a rainha do sul, julgará o povo e os condenará. Quando vierem os ninivitas junto com as gerações, ele as condenará. E Jesus, que é maior do que Jonas, que é maior do que Salomão, que é maior do que todos os profetas, não conseguia converter os corações endurecidos do povo daquela época. E hoje Jesus, a palavra de Deus, está convertendo os corações. Como está o teu coração, querido irmãos, queridas irmãs? Em teu coração você ainda procura por sinal para acreditar em Deus? Será que precisamos ver sinais faraônicos para poderem acreditar na palavra de Deus? Será que ao olharmos para uma flor, ver aquela beleza, aquela pintura que não foi feita por ninguém, já não é o suficiente para acreditarmos que existe alguém muito poderoso que criou aquela flor, que criou a cada um de nós? E passa dúvida em nosso coração ainda? Caríssimos irmãos e irmãs, quantas vezes que nos tornamos duro de coração quando dizemos: Senhor, me mostra tal coisa. Gente, não precisamos que Deus nos mostre. Temos que simplesmente acreditar em tudo que a história do mundo já fez, em tudo o que nos foi apresentado, em toda a caminhada de Jesus no meio de nós, em suas curas, em seus milagres que acontecem diariamente em nossas vidas, a partir do momento que abrimos os nossos olhos. Para que sinal mais grandioso do que recebermos um dia de presente de Deus ao acordarmos de manhã? Que possamos, queridos irmãos e irmãs, não sermos de coração endurecido, não sermos tratados por Jesus como esta geração má, mas que possamos sim ser grato, olhar com a dignidade de reais filhos de Deus, que possamos unidos levar a mais pessoas a palavra de Deus, fazer com que mais pessoas venham a acreditar neste Jesus que caminhou no meio de nós, que nos deixou tanto ensinamento, que nos deu a dignidade de filhos e filhas de Deus. E ainda continuamos esperando por sinais. Caríssimos irmãos e irmãs, quanta fraqueza de coração, quanta fraqueza de fé quando nós pedimos um sinal. É sinal que deixamos de acreditar em Deus.
Oremos, irmãos e irmãs, para que jamais paire em nós a dúvida, que tenhamos sempre a firme convicção do amor, da misericórdia de Deus por cada um de nós. Que possamos diariamente agradecer aos grandes milagres e sinais que acontecem em nossa vida. E nós deixamos passar, porque esperamos por grandes sinais. Mas é nas pequenas coisas que nós vemos o valor. É nas pequenas coisas que nós temos a certeza do amor de Deus por cada um de nós. Porque sem essas pequenas coisas, pequenas para nós, mas grande para Deus. Para que mais pequeno do que o movimento de abrir o olho de manhã? É um movimento simples, abrir o olho. Para nós é muito pequeno, mas para Deus é o milagre da vida que Ele está nos dando. Ele está nos dando a oportunidade de termos mais um dia. E que seja um dia de conversão. Que seja um dia de amor ao próximo. Que seja um dia de caridade. Em retribuição à caridade que Deus teve para conosco, a nos dar a oportunidade de acordar mais uma manhã. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta quaresma que estamos vivendo, que possamos refletir, que possamos buscar aquela frase da quarta-feira de cinza. Convertei-vos e crede no Evangelho. Amém. E unidos, façamos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E caríssimos irmãos e irmãs, pela intercessão de São Francisco de Assis e de todos os santos, desça sobre cada um de nós, sobre nossas famílias, sobre nossa comunidade, a bênção de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que tenhamos dias maravilhosos até o nosso próximo encontro de fé e de oração, guiados nos passos de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz e bem.